Vamos orar ao Senhor, vamos curvar a nossa fronte, todo mundo de olhinho fechado, ninguém conversando, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, desfrutando do Teu amor e do Teu perdão. Por isso aqui estamos, por causa da graça do Senhor, do favor que nós não merecemos, por causa da misericórdia do Senhor, pelo Senhor nos poupar do castigo e por Jesus ter sofrido o castigo na cruz do Calvário, no nosso lugar. Nós, ó Deus, clamamos a Tua bênção de forma que entendamos a Tua palavra, que o Senhor abençoe as nossas famílias, o Senhor abençoe os nossos relacionamentos, onde há necessidade do perdão, Senhor, que Tu nos deis a capacidade, o poder, a autoridade e a alegria, Senhor, de podermos perdoar, porque nós fomos perdoados por Ti em Cristo Jesus. Nós somos perdoados quando pecamos, nos arrependemos, somos quebrantados pelo Senhor, como foi cantado, e nós seremos perdoados até a vinda do Senhor Jesus. Nós não somos perfeitos, ainda que busquemos a santidade e a perfeição que a Tua palavra requer de nós, como a Tua palavra nos ensina, como o Senhor deseja. Fala ao nosso coração, Senhor, por graça e misericórdia, e nos ajuda, Senhor, a estender o perdão, assim como fomos, somos e seremos perdoados. Nós Te oramos assim, pedindo a Tua bênção sobre cada família, sobre os nossos pequeninos e as nossas vidas, em nome de Jesus, para a glória dEle. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Vamos nos assentar. Meus irmãos, o capítulo 14, no versículo 35, o capítulo 14, notem bem, termina com a expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o capítulo 15 começa justamente Lucas, médico, detalhista, pela inspiração do Espírito Santo, começa justamente registrando que publicanos e pecadores, pessoas imorais, muitas delas, e que exerciam atividades que os escribas religiosos consideravam incompatíveis com a lei de Deus. Mostra justamente essas pessoas procurando Jesus, porque elas queriam ouvir de Jesus, elas queriam aprender de Jesus. Os rabinos nem ensinavam a lei de Deus a este tipo de pessoas. Para eles era perder tempo. Mas todos nós carecem do perdão de Deus. Jesus então ensina a eles e conta a parábola da ovelha perdida, conta a eles a parábola da dracma perdida, mostrando a alegria de quando estes são encontrados. A ovelha perdida é encontrada, é festa. A dracma perdida é encontrada numa casa, é festa. Tudo vai terminar ali com festa, e não é diferente. Nós bem conhecemos a história do filho pródigo, porque ambas foram recuperadas. A ovelha foi recuperada, a dracma foi recuperada, então é festa. E aí Jesus conta a parábola do filho pródigo, que é uma parábola de família. Alguém, erradamente, inadvertidamente, conta-se que o rapaz foi pregar no seminário, não aqui no seminário presbiteriano, mas essa história nós ouvíamos na época de seminário. A pessoa, querendo ser muito criativa, ele foi pregar e o tema dele foi a mãe do filho pródigo. Aí você que conhece minha parábola diz: a mãe? Não tem nenhum canto da Bíblia que fale sobre a mãe do filho pródigo. E aí diz a história que ele quis justificar. Ele disse: o pai ficou triste quando o filho foi embora, pegou a herança, foi embora, ficou. Ele disse: imagina a mãe, como ela não ficou. Ele disse: o pai esperava que ele voltasse. Aí o pessoal: sim, lógico, todo pai espera que, um pai que ama, ele espera que o filho que foi embora volte. Ele disse: imagina a mãe. Coração de mãe, não se engana, né? Quer muito. Aí, para terminar, o terceiro ponto presbiteriano, tem nada a ver com presbiteriano, não é isso, mas se fala tanto. Ele disse: quem foi que organizou aquela festança toda? O homem não sabe organizar a festa, foi a mãe que coordenou tudo. E assim diz a história, acredito que é apócrifa, não é bíblica, não é, que a mãe do filho pródigo apareceu por ali. Mas veja bem, é fato que a Bíblia está tratando de uma família.
pelo menos o pai é mencionado e 2 filhos são mencionados, o mais novo e o mais velho. O perdão é sempre a luta de recuperação, de restauração. Esse é o objetivo principal do perdão. E não foi diferente aqui na história do filho pródigo. Não aceite tão facilmente a ideia, como já ouvi também gente dizendo assim, olha, pastor, o pastor fulano de tal disse que eu posso perdoar, mas eu não tenho que conviver. Aplique isso à minha vida e à sua. Imagine que Deus dissesse, eu lhe perdoo, mas eu não quero conviver com você. Eu lhe perdoo, mas eu não quero conviver com você. O que seria de mim e de você, se o perdão de Deus fosse dessa forma? O perdão na sua amplitude, e na sua perfeição, e na perfeição de Deus, ele objetiva, ele visa, ele tem por finalidade restaurar a relação, restabelecer a relação. E principalmente entre nós humanos, a gente sabe que a coisa não acontece num estalar de dedos, num piscar de olhos, é um processo. Como Deus também trabalha as nossas vidas. Mas não tem aquela historinha da sua infância, né? Corte aqui, estou de mal de você, não quero mais falar com você, não quero nunca mais lhe ver. E o pior é que a gente começa a assumir isso dentro dos lares. A gente começa a ouvir gente dizendo assim, isso aqui não tem perdão, eu jamais vou perdoar você por causa disso. Você não é o Espírito Santo, eu e você, nós não somos. Para a gente dizer, olha, isso aqui não tem perdão, jamais eu vou perdoar você. Como nós precisamos do perdão. E como é difícil, porque nós somos pecadores, limitados, falhos, carentes da graça de Deus. Não é fácil. Porque, repito, nós somos pecadores, só com a graça e a misericórdia de Deus. E a Bíblia nos fala, então, sobre o perdão. Mas eu queria, rapidamente, dar alguns enfoques na questão de algumas atitudes de quem necessita de perdão. Todos nós somos necessitados de perdão, de Deus e do nosso próximo. E aí pensar algumas atitudes de quem necessita de perdão. Que atitudes nós precisamos ter? Que atitudes nós precisamos ter? A primeira atitude, irmãos, e nós podemos olhar isso na atitude do filho, desse filho pródigo que pediu a herança, gastou tudo, acabou com tudo, e aí então ele volta. Necessitado de perdão. A primeira atitude é reconhecimento do erro. Quem precisa de perdão, precisa reconhecer que errou. Reconhecimento do erro. Veja como a Bíblia diz, o que está lá nos versículos 14 a 17 do texto que nós lemos, Lucas 15. Lucas 15, 14 a 17, nos diz a palavra de Deus o seguinte: aquele jovem, depois de ter consumido tudo, longe de sua casa, gastando tudo, toda parte da sua herança, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país onde ele estava uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. E eu aqui morro de fome. Nós precisamos reconhecer o erro. Nós precisamos reconhecer que erramos. Se nós queremos que esse perdão de fato aconteça no meio familiar, no seio familiar, é necessário reconhecer o erro. São circunstâncias muitas vezes que Deus usa, como nessa do filho pródigo, na história que o próprio Jesus contou, para gerar o que nós cantamos aqui há pouco: quebrantamento, um coração quebrantado. Eu sei que é muito próprio nosso, e eu estou me incluindo, eu e você como seres humanos. Eu sou ser humano também, se você não sabe. Mas a tendência nossa é olhar e dizer assim: só está assim porque está passando por isso, isso e isso. Só está agindo desse jeito, porque olha o que aconteceu, olha o que ele perdeu. Eu não disse a você que isso ia acontecer, está vendo aí.
Então a nossa tendência é sempre de julgar dessa forma. Você sabe por que é que o rei Davi está desse jeito? É porque Deus está pesando a mão sobre ele. Sabe por que é que ele está todo agora choramingado, jejuando, orando, tudo? É porque, pelo que ele fez. A gente começa a duvidar que, de fato, esteja acontecendo uma mudança no coração da pessoa. E eu e você, nós não temos essa capacidade, graças a Deus por isso, de fato, assinar embaixo e reconhecer o que de fato está acontecendo no coração do outro. Às vezes o outro está realmente profundamente arrependido. Nós precisamos reconhecer o erro. E esse filho pródigo, ele passa por situações terríveis, quer comer o que os porcos estão comendo e nem isso estão lhe dando. Jesus conta uma história de forma dramática para mostrar a que ponto pode chegar o ser humano. E aí eu diria para você, se eu e você nós precisamos de perdão, primeira coisa é reconhecer o erro. Não ligue se alguém disser, só fez isso porque, só voltou porque, não, reconheça o erro. É a melhor coisa diante de Deus, e é o exemplo que nós temos aqui então, do filho pródigo. É a primeira atitude, reconhecimento do erro. Mas há uma segunda atitude que o filho pródigo nos ensina, é o arrependimento pelo erro, porque tem gente que reconhece o erro, mas não se arrepende. Você já viu gente que às vezes assim, eu sei que eu errei, mas a primeira coisa, eu não vou nem falar isso, porque senão eu vou dar lenha para o outro, colocar na fogueira, aumentar essa fogueira. Não vou nem falar. E tem gente que fala até pior, diz, olha, eu sei que eu errei, mas se eu pudesse, eu faria tudo de novo. Ou seja, não está arrependido. Que arrependimento é esse? Eu reconheço que eu errei, e às vezes até joga a culpa no outro. Diz, olha, sabe por que eu fiz isso? Porque ele bem que merece isso que eu fiz. Olha o que ele fez comigo no passado, ou ela fez comigo, ou o que quer que tenha sido. O filho pródigo nos mostra, e olha o que está aqui no versículo 17, que nós lemos, então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. A Bíblia diz, ele caindo em si. A ideia que está aqui por trás é de um arrependimento profundo. E ele é capaz de se arrepender, e Deus usa essas circunstâncias muitas vezes nas nossas vidas para nos quebrantar e mostrar o quanto de repente a gente perdeu por ter desobedecido à vontade de Deus. Então não é só reconhecer o erro, é arrependimento. Nós precisamos nos arrepender, sim, se nós entendemos que precisamos de perdão. Mas há uma terceira atitude, não só o reconhecimento de erro, não só arrependimento pelo erro, mas é preciso pedir perdão. Como isso é difícil. Pedir perdão. 3 frasezinhas aprendi com o pastor Jaime Kemp logo no começo, antes de casar, desculpe, quando ainda era solteiro, e depois ainda fazendo outros cursos, então isso aí foi sendo repetido por tantos palestrantes, mas ainda solteiro aprendi com o pastor Jaime Kemp. Eu errei. Difícil muitas vezes dizer isso. Me perdoe. Eu amo você. Eu errei. Eu errei é reconhecer o erro e também se arrepender. Agora é verbalizar. Eu errei. Agora pedir perdão, pedido de perdão. Me perdoe. Eu amo você. A Bíblia nos diz aqui no versículo 18, se você olhar a atitude do filho pródigo, há 3 verbos aqui. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Há 3 verbos aqui. Levantar-me-ei. Nesse pedido de perdão, esse filho para e diz, eu vou me levantar. Eu não vou ficar aqui prostrado com os porcos, nem isso eu estou podendo comer. E Deus usa essas circunstâncias como falamos. Levantar-me-ei e não vou ficar parado, não vou só me levantar. Irei. Eu irei ter com o meu pai. Eu vou voltar para casa. Eu vou voltar para o meu pai. Eu irei ter com o meu pai.
E eu não vou ficar lá calado. E eu lhe direi. Eu tenho algumas coisas para dizer ao meu pai. A primeira é que, de fato, eu pequei. Eu pequei contra o céu, pai. Eu estou aqui para admitir, em primeiro lugar, que eu pequei contra Deus. E eu pequei diante de ti, pai. Eu pequei contra o céu e diante de ti. É um pedido de perdão, ainda que não use esta expressão. É um pedido de perdão. Contra o céu eu pequei. É admitir este pecado. E então, diante do Pai, pedir perdão. Eu não sei diante de quem, eu e você, quem sabe, precisamos pedir perdão. E que Deus nos dê a graça de percebermos. E fazermos isto. E conversarmos. E é tão interessante que nessa questão do pedido de perdão, Jesus diz, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Por quê? Porque às vezes a gente acha que a gente não errou. Às vezes a gente acha que a gente não pecou contra o irmão. Por isso Jesus diz, alguém errou contra você? Você sentiu isso? E geralmente o pessoal diz, olha, quem sofre, sente. Sente muito mais do que quem faz. E às vezes, não é sempre. Às vezes quem faz não se apercebe disso. A criança brincando com um copo, o pai tinha advertido, de repente ele deu um toque no copo, o copo caiu e quebrou. E o pai disse, meu filho, você derrubou o copo? Ele disse, eu não. Ele disse, meu filho, só estava você e o copo. Só você e o copo agora caiu e quebrou. Ele disse, pai, ele quis se suicidar. Como é que uma criança dessa vai pedir perdão? Ela não está assumindo, reconhecendo o erro. Ela não está arrependida. Como é que ela vai pedir perdão? Não, não pede. Nós precisamos pedir perdão. Precisamos aprender a pedir perdão. Não é culpando o outro, não é, olha, eu fiz isso, mas por que você fez isso, então me perdoe e tal. Não, não. Não é a melhor forma de você pedir perdão. Esse filho não atribui nada ao próprio pai. Alguém, então, certa vez, comentando essa parábola, disse, será que o pai não errou em alguma coisa? Não, não errou em nada. Porque se esse pai simboliza a pessoa de Deus, Deus não errou em nada. E a ideia de Jesus não é focar no erro de ninguém, é mostrar o erro do filho pródigo e o perdão desse pai. O perdão dessa família. Em quarto lugar, há uma quarta atitude deste filho, de quem necessita de perdão. Não só reconhecimento do erro, não só arrependimento pelo erro, não só o pedido de perdão, mas às vezes é preciso, quando é possível, a reparação. Veja o que está no versículo 19. Depois que este filho diz que pecou contra o céu e diante do pai, ele diz no versículo 19, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Pai, eu não estou voltando para reinar. Eu não estou voltando como se eu tivesse direitos a cobrar. Não, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus trabalhadores. Eu quero lhe servir, Pai. Há alguma coisa que eu possa fazer? Porque eu imagino, eu acabei com tudo que era da minha herança. E eu deixei, por todo esse tempo, eu deixei de lhe servir. Eu quero de alguma forma tentar reparar se isso se for possível. Há situações que não é mais possível. Alguém que matou outra pessoa não tem como você reparar. Não há nada que você possa fazer, nem você tirando sua própria vida, repara você ter tirado a vida de outra pessoa. Não tem como reparar. Mas de alguma forma, o que é que você pode fazer em prol, em benefício do outro, como reconhecimento do seu erro, como arrependimento, prova do seu arrependimento profundo, seu pedido de perdão, e você então agora expressa que você quer reparar de alguma forma, se isso for possível. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Mas a última atitude deste filho, depois que a Bíblia diz que ele caiu em si, depois que diz que ele decidiu se levantar e irei ter com o meu pai, ir ter com o pai dele, é a atitude da mudança. Veja, reconhecimento do erro, arrependimento pelo erro, pedido de perdão, reparação e mudança. Mudança. Tem gente que às vezes acha que está pedindo perdão certo, diz, olha,
me perdoe, mas eu sou assim mesmo. Poxa, me perdoe, mas eu sou assim mesmo, então se prepare, vai continuar errando a vida toda. Olha, me perdoe, mas eu sou pecador, eu já sei que eu vou cometer esse erro de novo. É desse jeito que você pede perdão? Ou você diz, olha, por favor, me ajude, eu preciso de ajuda, eu quero deixar, eu não quero voltar a cometer esse erro, eu não quero agir errado contra você, seja um relacionamento de cônjuge, seja pais para filhos, filhos para pais, ou outros relacionamentos familiares. Mudança. Olha o que nos diz o versículo 20 e 21. A Bíblia nos diz, no versículo 20 e 21, e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não consegue nem terminar mais. Olha, por favor, trate-me como se fosse um dos seus trabalhadores. Não, o pai não a parábola corta isso. Ele não fala mais. Mas veja, mudança. Aquele filho que acabou com tudo é o filho que começa a mudar na hora que ele cai em si, que ele é quebrantado, que ele é tomado pelo reconhecimento do erro, por um arrependimento profundo. E agora, então, ele traça um plano de mudança, um plano verdadeiro, não é enrolando, enganando ninguém, não, é sendo sincero diante de Deus e diante de si mesmo. Eu vou ter com meu pai, eu vou pedir perdão, eu vou reconhecer o meu erro, eu vou mostrar o meu arrependimento, eu vou deixar claro que eu não estou aqui, não é, pai, não estou querendo tomar conta de tudo, não, sei. Pai, eu quero voltar, eu quero ser apenas um trabalhador seu, eu não sou digno de ser sequer chamado teu filho. E não só planeja, mas ele age na direção da mudança. É um testemunho do começo da mudança. E esse testemunho é reafirmado pelo seu pai, no versículo 24. A festa é dada, porque este meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Quando a mudança acontece, isso abençoa aquele que necessita de perdão. Então veja, 5 atitudes que nós precisamos nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos. Reconhecimento do erro, arrependimento pelo erro, pedido de perdão, reparação e mudança. E quais as atitudes de quem concede perdão? Do Pai. São cenas dos próximos capítulos. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê graça, misericórdia, para que a gente possa perdoar uns aos outros nas nossas famílias. Que Deus nos dê graça para perdoar uns aos outros. É fácil? Não. Não é fácil. Eu aprendi sobre perdão, muitas vezes teoricamente, na igreja, ouvindo várias pregações, vários estudos. Eu poderia compartilhar vários testemunhos de como Deus trabalhou o perdão no meu coração, quando eu necessitei de perdão. E sei que por ser humano como você e falho, lutando pela santidade, lutando para seguir a Cristo, lutando para ser cada dia mais semelhante a Cristo, mas eu sei que até Jesus voltar, eu ainda precisarei de perdão. Muitas vezes perdoado como filho, solteiro, em casa, e aprendendo perdão com os pais. Perdoado na relação com os irmãos, com outros parentes. Perdoado por esposa, por filhos, por irmãos em Cristo. E aí a gente diz, Senhor, a cada perdão, que a gente se pareça mais com Jesus. Que a gente aprenda que a gente precisa reconhecer o erro, a gente precisa ter um arrependimento profundo, a gente precisa pedir perdão, a gente precisa ver se ainda há alguma possibilidade de reparação, e a gente precisa mudar, para que tudo isso acontecendo, no coração de cada um de nós que precisa de perdão, isso seja uma bênção na nossa família, e a gente aprenda a crescer na graça do perdão. Que o Senhor Deus, pois,
nos abençoe.